Olá, boa noite a você. Ministra da Gestão, Esther Dweck, assume interinamente o Ministério dos Direitos Humanos depois da demissão de Silvio Almeida. Envolvidos nas denúncias de assédio sexual devem ser chamados pela Polícia Federal para prestar depoimento na semana que vem. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Após ser exonerado pelo presidente Lula, o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse que pediu para ser demitido. Assunto para o Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Fara, não é bem o que dizem aí em Brasília, né? Olá, Salsi, boa noite. Não mesmo, viu, Salsi? Pessoas com acesso ao gabinete presidencial relataram ao jornalismo da Record que Silvio Almeida se negou a pedir demissão e, por isso, a iniciativa de tirá-lo do governo partiu do próprio presidente Lula. Silvio Almeida disse em nota que pediu para ser demitido para dar liberdade e isenção às investigações sobre os supostos casos de assédio e afirmou que é o maior interessado em provar a inocência. Uma das supostas vítimas, a ministra Aniele Franco, também divulgou uma nota agora à noite elogiando a ação contundente do presidente Lula e agradeceu as manifestações de solidariedade. Ela também lamentou as tentativas de culpar as vítimas no caso das denúncias de assédio sexual e disse que vai contribuir com as investigações. A demissão de Silvio Almeida já foi publicada no Diário Oficial da União. E após a exoneração do agora ex-ministro, a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Rita de Oliveira, pediu demissão. Quem assume interinamente o ministério é a ministra da Gestão, Esther Dweck, que vai acumular os dois cargos. Salsi. Obrigada, Fara, pelos detalhes. A Polícia Federal vai investigar as denúncias de assédio sexual e importunação sexual contra Silvio Almeida. Os depoimentos devem começar na semana que vem. A demissão do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi confirmada no começo da noite, depois que o presidente Lula se reuniu com um grupo de ministros. Entre eles, o da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, e a ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Mais cedo, o grupo ouviu depoimento da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que confirmou ter sofrido importunação sexual de Silvio Almeida. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República disse que o presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. Antes da decisão de demitir o ministro, o presidente Lula já havia declarado em entrevista a uma rádio que quem pratica assédio não fica no governo. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo, porque o governo não vai, fazer jus ao seu discurso, a defesa das mulheres, a defesa, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. A Comissão de Ética da Presidência da República abriu um procedimento preliminar para apurar o caso. Silvio Almeida terá 10 dias para prestar esclarecimentos sobre as acusações. A Polícia Federal também abriu inquérito para investigar as denúncias. Todos os envolvidos devem ser chamados para prestar depoimentos na semana que vem. O inquérito deve ser conduzido no Supremo Tribunal Federal, já que Almeida teria cometido os atos enquanto ministro de Estado e, por isso, se enquadra no chamado foro privilegiado. As denúncias foram reveladas pela organização Me Too Brasil. Em um vídeo, Silvio Almeida negou as acusações. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo atacadas contra mim. Toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos sugeriu que a organização Me Too Brasil teria tentado interferir em licitações do Disque 100, canal de denúncias para a violação dos direitos humanos. A organização respondeu também em nota que apresentou, por meio dos canais oficiais do governo federal, contribuições ao Ministério das Mulheres e ao Ministério de Direitos Humanos, e que a organização não participa de processos licitatórios, não recebe e nunca recebeu nenhum tipo de verba pública. A organização também disse que é inadmissível que os canais oficiais de comunicação pública sejam utilizados para a defesa pessoal de qualquer autoridade.
A defesa de Silvio Almeida acionou a Justiça de Brasília para que a organização Me Too Brasil esclareça as acusações. O caso gerou repercussão dentro e fora do governo. O Ministério das Mulheres afirmou em nota que a prática de qualquer tipo de violência e assédio contra a mulher é inadmissível e não condiz com os princípios da administração pública federal e da democracia. E entre as mulheres que dizem ter sido vítimas de Silvio Almeida está uma professora. Ela afirma que sofreu assédio sexual do ex-ministro em um restaurante em São Paulo há 5 anos. Depois que Aniele Franco afirmou em depoimento que foi vítima de importunação sexual de Silvio Almeida, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, publicou uma foto com a ministra da Igualdade Racial e manifestou solidariedade à colega. Mais cedo, a primeira-dama Janja também havia postado uma foto com Aniele nas redes sociais. As vítimas que denunciaram supostos casos de assédio de Silvio Almeida permanecem no anonimato. Seriam 14. A maior parte das denúncias veio à tona pelo Me Too Brasil. A organização acolhe e orienta as mulheres que procuram a instituição com atendimento jurídico, psicológico e socioassistencial. São as próprias vítimas que decidem se querem registrar boletim de ocorrência ou denunciar o caso à imprensa. Em quase 4 anos já foram 250 atendimentos. Hoje, uma professora de Santo André, na Grande São Paulo, publicou um vídeo nas redes sociais em que afirma ter sido vítima de Silvio Almeida. O caso teria acontecido em 2019, durante o almoço com alunos, depois de um curso ministrado por ele. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito ou do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão, com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. Eu liguei pro Silvio e falei: Silvio, eu quero te falar sobre aquela ocasião. Naquele almoço, você cometeu uma violência sexual comigo. Você é advogado, você sabe que isso é violência. Você tá louca, Isabel? Disse ele. Silvio, responda a minha pergunta. Você lembra o que você fez? Eu consenti? E aí ele disse que estava muito mal, que ficou muito mal. Procurado para comentar o caso da professora, Silvio Almeida não se manifestou. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, divulgou nesta sexta-feira o relatório preliminar sobre o acidente envolvendo o avião da Voipaz, que deixou 62 mortos em Vinhedo, no interior de São Paulo. A Narla Aguiar tem os detalhes para a gente. Boa noite, Narla. Boa noite, Salsi. Segundo o relatório, a tripulação relatou uma falha no sistema de gelo minutos antes da queda. O CENIPA confirmou que a aeronave estava com a manutenção em dia e havia certificado para voar em condição severa de gelo. Os pilotos tiveram acesso à informação de mau tempo antes de decolar e pediram minutos antes da queda para reduzir a altitude, mas sem declarar a emergência aos órgãos de controle do espaço aéreo. Esse pedido foi negado porque havia uma aeronave na mesma altitude. Os pilotos chegaram a comentar sobre a quantidade alta de gelo no céu no momento do voo. O relatório traz como consideração final a perda de controle da aeronave em condições de formação de gelo. O relatório final será encaminhado para a Organização Internacional da Aviação Civil na segunda-feira. A investigação da Polícia Federal vai apontar os possíveis culpados pelo acidente. Salsi. Obrigada, Narla, pelas informações. Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque o governo do estado antecipou para este fim de semana o início da Operação Verão. O objetivo é reforçar a segurança em toda a orla do estado. O Leonardo Aque conta os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Léo, boa noite. Parece que tem novidade esse ano aí no esquema, né? Verdade, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Esse ano vai ter um novo protocolo de abordagem a crianças e adolescentes, já que no ano passado a atuação contra menores foi alvo de muita polêmica. Agora, as polícias civil e militar assinaram um acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social. O órgão vai ter equipes de plantão
nos finais de semana em locais onde jovens costumam ser abordados. O objetivo é que a operação respeite o Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra novidade será o uso de câmeras com sistema de reconhecimento facial instaladas em drones. Mais de 1.000 policiais vão participar da Operação Verão aqui no Rio de Janeiro. Salce. Obrigada, Léo, pelas suas informações. Vamos agora aos destaques internacionais. Forças de segurança do regime de Maduro cercaram a embaixada da Argentina na Venezuela agora há pouco. Um coordenador de campanha da oposição, que está entre os 6 asilados no local, afirmou que homens encapuzados estão nos arredores do prédio. A embaixada da Argentina em Caracas está sob custódia do Brasil desde o fim de julho, quando Maduro expulsou representantes argentinos da Venezuela. O Itamaraty ainda não se manifestou. E nos Estados Unidos, os candidatos Donald Trump e Kamala Harris reduzem o ritmo da campanha e se preparam para o primeiro debate entre os dois na semana que vem. Trump falou para uma plateia de policiais na Carolina do Norte, um dos estados decisivos para a eleição deste ano. Mais cedo, o republicano voltou a criticar a condenação dele no processo movido pela escritora E.G. Carroll, que o acusou de assédio e difamação. Nesta sexta-feira, a defesa do ex-presidente pediu ao Tribunal de Nova York que anule o veredito. Hoje também a Justiça adiou para depois da eleição a divulgação da sentença no caso que envolve o suposto pagamento de suborno a uma atriz de filmes adultos. Kamala Harris e o vice Tim Walz não tiveram agenda pública hoje. Os dois estão no estado da Pensilvânia, onde ficam até a próxima terça-feira para o primeiro debate desde a desistência do presidente Joe Biden. O confronto é o evento mais esperado da campanha até agora. O desempenho dos candidatos pode definir o favorito. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira revelou que Trump está à frente de Kamala em 2 estados americanos. Na Flórida, ele tem 50% das intenções de voto, enquanto a democrata tem 45%. Já no Texas, a disputa ficou 50-46 em favor do republicano. Mais de 1 milhão de pessoas precisaram abandonar as casas com a chegada de um super tufão na China. Ventos de mais de 230 quilômetros por hora atingiram uma ilha no sul do país nesta sexta-feira. Escolas, serviços públicos e transportes estão suspensos. Voos foram cancelados. O fenômeno causou estragos em Hong Kong antes de chegar à ilha. A previsão é que o tufão atinja o Vietnã e o Laos. O órgão regulador de concorrência do Reino Unido afirmou que o Google pode ter violado a lei de concorrência. As autoridades alegam que o Google favoreceu os próprios serviços de tecnologia nos anúncios nos sites de buscas e impediu os concorrentes de competirem de maneira justa e oferecerem serviços alternativos. As investigações do caso continuam. O Google afirmou que as ferramentas ajudam sites e aplicativos a financiar conteúdo e permitem que empresas de todos os tamanhos alcancem novos clientes. De volta ao Brasil, cerca de 57 mil pessoas moravam em tendas ou barracas improvisadas de lona ou tecido aqui no país em 2022. E mais de 830 mil pessoas viviam em domicílios coletivos. Essa é a primeira vez que o IBGE divulga esse tipo de levantamento. A casa da Dona Maria é a mesma do seu Moisés, da Dona Sônia, do seu Adeilton. Eles moram num centro de acolhimento de idosos em São Paulo. E aqui, mais do que uma família, não tem reclamação não. Só agradecer a Deus e agradecer a eles, que eles têm me ajudado muito. Atualmente, o local abriga 60 homens e 40 mulheres. Aqui eles têm onde dormir, comer e fazer atividades em grupo. É baixa a rotatividade e pode ser porque a gente conseguiu fazer um vínculo familiar novamente, né? As regiões Sul e Sudeste são as que concentram a maioria dos que vivem em asilos para idosos, mais da metade no estado de São Paulo. Os dados fazem parte do Censo 2022 divulgado pelo IBGE. A pesquisa traça o perfil das pessoas que vivem em domicílios coletivos, com destaque para sexo, idade e nível de escolaridade. As moradias improvisadas, como tendas ou barracas de lona, também foram incluídas no censo. É a primeira vez que o IBGE divulga esse tipo de levantamento.
Pesquisadores definiram como domicílio coletivo o local onde há relação de subordinação administrativa entre os moradores. Em 2022, 837 mil pessoas moravam em domicílios coletivos no país, mais da metade em penitenciárias. Os asilos vinham em segundo, com 19,2% do total. Nos asilos, as mulheres representam mais da metade dos moradores, enquanto os homens são quase a totalidade nas penitenciárias do país. O censo aponta ainda que em 2022, 160 mil pessoas moravam em domicílios particulares improvisados, 35,3% em tendas ou barracas. Uma característica comum aos moradores é a baixa escolaridade. A taxa de analfabetismo bastante elevada, dessas populações, seja a população residente em domicílios coletivos, seja a população residente em domicílios improvisados. Um turista sofreu um ataque cardíaco na Torre de Pisa, na Itália, e precisou ser resgatado pelos bombeiros. O homem de 45 anos estava no alto da torre quando passou mal. Equipes precisaram usar um guindaste para resgatar o turista. Ele foi atendido pelos socorristas que estavam ali no local e transferido para um hospital da região. O ex-jogador do Barcelona e do Manchester United, o holandês Memphis Depay, assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2026. O atacante de 30 anos estava sem clube. O valor total da negociação pode chegar a 84 milhões de reais. Depay é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa. Ele disputou as Copas de 2014, 2022 e a Eurocopa deste ano. O jogador será o primeiro holandês a atuar no futebol brasileiro. Além de fazer gols e tentar salvar o Corinthians do rebaixamento, o atacante também é cantor de rap. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. Excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.